reunir. Oi, já cá estamos. Reunir-me convosco ao redor destes momentos e destes encontros. E com que alegria o fazemos e com que coração cheio o fazemos. Querida Anabela, bom ver-te, a todas, Elaine, bom ter-vos connosco, a todas, Isabel, Margarida, Teresa, Lu, todas, é uma maravilha. E todos, Anabela, e todos os que se inscreveram e vão receber a posterior também esta nossa emissão. Sabemos que é sempre complicado, especialmente quando o pré-aviso é muito curto. Estamos em tempos de carneiro e isto surge assim, é num repente, e nós temos que estar prontos quando é para ser. E de certa forma, eu sei que é fim de semana, é sábado à tarde, temos todos vidas cheias, e então honro muito a oportunidade de nós estarmos juntos neste encontro, este tempo que vocês disponibilizam para estar aqui também em direto connosco, e todos os que nos ouvem depois também à posterior. Então, grata imensamente por isso tudo, obrigada sempre, coração no coração, por isto ser possível. Bom, e cá estamos nós na lua cheia de Carneiro. Eu sei que nem sempre fizemos estas sessões na lua cheia também, basicamente fazíamos mais só na lua nova. De há uns tempos para cá temos sentido mais convocados e creio que até é muito interessante pensarmos nisto quando o nosso tema de hoje nos vai trazer o tema dos equilíbrios, da proporção, da relação, de nós unirmos as partes divididas em nós. Então o que fazemos nós quando olhamos para um ponto de um ciclo e não olhamos para o outro, se não criar alguma assimetria ou alguma divisão. Então, bom podermos honrar também por este encontro de lua cheia, este movimento de equilíbrio que nos está a ser pedido e que nos está a ser trazido. Querida Carlota, bem-vinda. Queridas Anas, todas, obrigada. Então vocês já sabem que começa a ser um bocadinho da praxe, e mais nestes tempos, e mais na lua cheia, nós precisamos de nos sintonizar com as nossas intenções maiores, e uma forma de o fazermos é sempre através da grande invocação, que eu costumo ler no início destas nossas sessões, às vezes ler, às vezes invocar da minha memória, correndo o risco de falhar alguma coisa. Então, se for bem para vocês e se me quiserem acompanhar, peço-vos que se centrem no centro do vosso peito, com todo o vosso ser, com toda a presença possível neste instante, que através de uma respiração possamos reunir todas as nossas partes e nos trazer ao aqui e ao agora, e que possamos pelo menos escutar ou invocar, se a soubermos, as palavras da grande invocação. Então, desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que aflua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Assim seja, assim é. Então hoje, daqui a pouquinhas horas, na nossa madrugada, a Anabela há pouco já partilhou uma foto lindíssima desta lua cheia. Então daqui a pouquinhas horas, à 1h22 da madrugada de Portugal, hora de Lisboa, nós temos o encontro mensal, vamos dizer por oposição, ou seja, temos o frente a frente destes dois grandes
centros de luz, destes dois luminares, como a astrologia lhe chama, a Lua e o Sol, que se distanciaram 180 graus precisamente neste horário que eu vos estou a dizer, e que formam esta lua cheia, este plenilúnio, e que representa um momento de auge, um momento de extremar de um ciclo, quando temos a circunferência, a lua nova acontece no encontro de dois, uma conjunção acontece no encontro de dois corpos celestes, neste caso estamos a falar da lua e do sol. A lua nova acontece sempre quando sol e lua estão a partir do mesmo ponto, conjuntinhos, se unem para um novo ciclo de experiência, para um novo ciclo de vida. E a lua cheia é o momento em que este ciclo atinge os 180 graus, ou seja, a distância máxima possível de atingir entre estes dois corpos. São tão importantes porque na astrologia o Sol está associado ao propósito vital da vida, está associado à energia. Todos nós somos um mini-Sol, todos nós temos uma contraparte deste Sol, do nosso sistema solar e deste Sol cósmico dentro de nós. Então, o propósito solar está ligado à energia da consciência, está ligado à energia da luz, está ligado à energia de nós ocuparmos o nosso lugar na vida. E a energia da lua está ligada ao nosso inconsciente também coletivo, mas ao nosso inconsciente pessoal, quando pensamos na lua dos nossos mapas. E quando há um auge neste ciclo, quando eles se distanciam 180 graus, então o ciclo que iniciou na lua nova atinge uma fase de amadurecimento. Vamos dizer que a lua, que apesar de nós lhe chamarmos um luminar, não tem luz própria, recebe a sua luz através da projeção da luz do Sol espelhada sobre a sua superfície, ou seja, a Lua é uma receptora da luz do Sol e espelha para nós, o que nós vemos é o reflexo, o espelho da luz solar na Lua. Então, neste ciclo em que a Lua se distancia 180 graus do Sol, e foi um ciclo para nós, este propriamente que estamos a viver agora, que começou na energia de Carneiro, nós estamos perante um momento de plenitude, vamos dizer, de máxima luz, não há mais superfície lunar para iluminar, não há mais um grãozinho que seja de superfície lunar para receber a luz do Sol, ela está plenamente iluminada. Então, se a Lua nos representa a determinado nível o nosso inconsciente, de certa maneira, quando a projeção da luz solar se espalha na totalidade da Lua, nós temos uma fase de objetividade, uma fase onde, de forma mais completa, nós podemos observar, vamos dizer, os resultados do que iniciamos, isto é entre aspas, porque nada é tão imediato assim, mas de certa forma estamos no amadurecimento daquilo que iniciámos há 14 dias atrás. Então eu vou começar por projetar o mapa para nós podermos ter aqui um fio condutor de frente aos nossos olhos, e algumas de vós acompanham a astrologia, então vão poder olhar também e vão gostar de olhar o mapa. Então, para já, eu vou aqui pô-lo um bocadinho maior, desculpem. Ok, para já eu vou expandir este mapa, que não é o mapa da nossa lua cheia, é o mapa da nossa lua nova anterior, ok? Que aconteceu no dia 29 de março, onde nós, não vou fazer a síntese toda, porque temos pouco tempo para levantar todas estas questões, mas onde nós tivemos algo de muito significativo, tudo é significativo, mas foi uma lua nova que foi acompanhada de eclipse parcial do Sol no grau 9 de Carneiro, onde a Lua também estava e se atravessou, vamos dizer assim, um pedacinho à frente e escondeu, ocultou ligeiramente a luz do Sol para a superfície da Terra. Então nós, se estivéssemos a observar com os meios próprios, veríamos uma parte deste símbolo da consciência a ser ocultada. E quando pensamos nisto, e escrevi-vos sobre isto, quando pensamos num eclipse, algo que se eclipsa é algo que desaparece, é algo que se apaga, é algo que se oculta, que se extingue, que desaparece, ok? Ando à procura de qualquer coisa e não encontro. Ah, eclipsou-se, desapareceu, por espontaneamente desapareceu. Então,
o facto de termos um eclipse na antecedência deste ciclo, na lua nova de Carneiro, já é indicador para nós de que o ciclo que começámos há 14 dias atrás nos fala de uma transição, nos fala de uma nova fase, nos fala de um novo ciclo, nos fala de qualquer coisa que se apaga da consciência anterior, da luz que tínhamos anteriormente, e que há uma nova luz, que a lua, assim que a sombra da lua deixa de escurecer o sol, há uma nova luz a acontecer, a aparecer, a disponibilizar-se para nós. Grande parte de nós não estamos atentos a estes ciclos, não os compreendemos, não estudamos e não estamos em casa para receber esta simbologia. Outros inconscientemente, até sem saber, eu vou brincar, ler nem escrever, intuem e respondem a estas energias. E eu estou-vos a falar disto porque interessa perceber de onde nós vimos, interessa perceber o que tínhamos em mãos e o que temos em mãos, porque esta lua cheia que acontece é o auge deste ciclo que aconteceu há cerca de 14 dias atrás, e que é um ciclo que eu vos falei na altura, e que vos venho a falar há muito tempo, em muitas oportunidades, que nos pede uma mudança de mindset, que nos pede uma elevação de consciência, que nos pede, mais do que consciência, pede que nós possamos reformatar o nosso sistema de entender e compreender e de nos relacionarmos com a vida, pede que nós possamos estar no comando das dinâmicas da nossa mente e que possamos pô-la a funcionar a nosso favor, a favor do nosso propósito maior, a favor que nos possamos libertar de velhas crenças, velhas caixas, velhos registros mentais que já não nos servem, velhas formas de pensar. E disse-vos, inclusive, que é muito curioso que Mercúrio, ao nível da astrologia esotérica, Mercúrio é regente de Carneiro. Ao nível da astrologia da personalidade, Carneiro é regido por Marte, o planeta da competitividade, da ação e da agressividade. Ao nível da astrologia que nos observa como seres conscientes, integrando uma dimensão, vem-me búdica, não sei se é bem aplicada, uma dimensão da alma, de certa forma é Mercúrio, ou seja, é o domínio sobre a mente, é o domínio sobre. Quando eu digo domínio, é o transcender as limitações da nossa percepção e das nossas caixas mentais, ok? E com isto vem-me a oportunidade para fazer uma correção que me incomodou muito que tivesse surgido assim, mas como vos escrevi, nós temos que valorizar também as imperfeições. E a correção é a seguinte: nós estamos aqui para falar da astrologia esotérica, mas eu escrevi-vos que Júpiter é o regente esotérico de Virgem e não é correto. O regente esotérico de Virgem é a Lua, então eu já reformulei o texto, mas não consegui voltar a reenviar ainda. Então, só para que fique a nota para quem prestou atenção ao que foi escrito e que fique na dúvida, não é Júpiter que rege Virgem ao nível esotérico, é a Lua, está bem? Ok. Então, feito esta salvaguarda, vou sair do modo cheio e vou pôr a nossa Lua, feita esta introdução, para percebermos que vimos de um momento de eclipse, de um momento que nos pediu que nós tivéssemos, que nos pediu, não, isto vai estar. Um eclipse tem um tempo de ação, um ciclo de ação que no mínimo se desenrola durante 6 meses. Então nós estamos a desmantelar estas velhas formas, não é aqui que eu preciso de ir, desculpem, estamos a desmantelar estas velhas formas, pensamento, estas velhas imagens, pensamento, este velho registro da mente separativa, e estamos a ter a oportunidade de dar um salto quântico, já vos vou mostrar porque é que lhe chamam salto quântico. Então, agora sim, vamos abrir aqui a nossa lua cheia do dia 13 de abril à 1h22 minutos da manhã, da hora do lugar, do Portugal, do Portugal, de Portugal a partir de onde vos falo, ok? Então, temos um mapa cheio de simbolismo que eu adorava ter horas e horas a fio para vos falar dele. Não se vai extinguir de todo,
vou-vos falar daquilo que para mim é o essencial e para onde olho imediatamente e onde teria ferramentas para vos entregar a mensagem toda só olhar para esse ponto. Vocês veem cá embaixo o Sol a 23 graus de Carneiro, é onde acontece esta lua cheia. No grau 23, 19 de Carneiro está o Sol, no grau 23 de Balança está a Lua, diametralmente opostos, 180 graus, uma metade da circunferência, é o plenilúnio de Carneiro, porque aquilo, mais uma salvaguarda, hoje parece que é dia. Eu continuo a chamar a lua cheia de Carneiro, embora a lua esteja em Balança. Porque é que eu tenho encontrado muitos colegas e muitos textos que mencionam a lua cheia de Balança e isto, em quem não estuda a linguagem, gera confusão. Porque é que eu lhe chamo a lua cheia de Carneiro? Porque o ciclo começou em Carneiro e a lua está cheia da luz de Carneiro. A lua está em Balança, efetivamente, mas ela está cheia da luz de Carneiro e o ciclo de consciência que estamos a viver é o de Carneiro. Então eu opto por chamar lua cheia de Carneiro. No entanto, efetivamente, a lua está em Balança. Mas esta lua cheia, que não tem luz própria e que recebe a luz da consciência, recebe-a a partir do filtro do signo de Carneiro. Então eu continuo, é uma opção minha, é uma escolha minha, faz-me sentido que seja assim, só para clarificar alguma confusão. Então, para onde eu olho imediatamente? Para o grau 23 de Carneiro, onde encontramos quem? Onde o Sol acabou de encontrar quem durante este dia, nas últimas horas do dia passado, não sei quando é que foi exatamente. O Sol acabou de passar o grau 23,0, já vai a 23,19, mas está conjuntíssimo, ou diz-se está conjunto, a Quiron. Quiron tem estado, há um par de anos, a fazer um trabalho de cura, de transcendência, a pedir uma certa transcendência à nossa natureza ou àquilo que para nós é carneiro. E Carneiro é um signo iniciático, é um signo de inícios, é a chegada, vamos dizer, é o princípio dos princípios de um novo ciclo que se abre. É o início, qualquer início nas nossas vidas tem a energia de Carneiro. E a energia de Carneiro é a energia da existência numa nova expressão de vida, numa nova forma de vida, é uma nova vida a aterrar. E quando penso em Carneiro, penso que também ele é investido ou imbuído de uma energia associada à coragem, associada a... Eu falei disto tudo na Lua Nova de Carneiro, se quiserem procurar o videozinho lá no YouTube vão encontrá-lo. Não tenho oportunidade e tempo para agora voltar a detalhar tudo, mas Carneiro é uma energia então de combatividade, de conquista, de avanço, de coragem, de estímulo para fora, de estímulo para o movimento, de coragem para nascer, coragem para romper. Então, uma das coisas mais significativas para mim quando olho para este mapa é o facto de encontrarmos Sol conjunto a Quiron, porque Quiron é o curador ferido e ele até tem um símbolozinho parecido com uma chave, e eu até diria que ele, nesta geometria sagrada deste céu que se ativa para nós daqui a umas horas, até diria que ele é a chave deste momento, porque Kiran, eu volto sempre a dizer, é o curador ferido e aquilo que cura é a capacidade de nós, pela percepção, pela consciência, pela compreensão que temos da vida, deixarmos de criar divisão com a nossa experiência, com a nossa existência, com a nossa... Passarmos a criar pontes. Eu chamei a este encontro a ponte a atravessar, porque Kiran é a ponte. Ao nível esotérico, Kiran é chamada ponte do arco-íris, e a ponte do arco-íris é a ponte que liga a nossa dimensão superior à nossa dimensão inferior, a nossa dimensão espiritual à nossa dimensão terrena, a nossa consciência à nossa forma física. É a ponte que liga, é a ponte que une aquilo que aparentemente, e para que possamos compreender, nos parece dissociado, dividido ou separado, diferente, ok? Então temos um tema muito interessante, que é o tema de religar, e religar como forma não de tornar igual, porque não é
não, as duas partes não são iguais, elas são expressões diferentes de uma mesma unidade. Elas são dois extremos opostos de uma mesma reta. Elas são dois extremos que identificamos para a compreensão que pertencem a uma mesma realidade. Já vos trouxe também esta reflexão. Imaginem como é que poderíamos reconhecer a noite se não reconhecêssemos o que é o dia? Como é que poderíamos reconhecer o frio se não reconhecêssemos o que é o calor? Como é que poderíamos reconhecer o branco se não reconhecermos o que é o preto? Como é que podemos conhecer o que é um homem se não pudermos diferenciá-lo do que é uma mulher? Como é que podemos. E é a mente que faz estes jogos, não é? É a mente que faz esta dissociação para compreender e, em última análise, caminhar para a síntese. Por isso eu fui parar ao Júpiter em Virgem. Eu tenho um Júpiter em Virgem e, de certo, me contaminei com as minhas próprias energias. De certa forma, irmos parar à síntese. A síntese não é algo que acaba com as diferenças, é algo que as une, como se nós tivéssemos, sabe a imagem que me chega aqui, eu não sei o nome técnico daquelas imagens, mas aqueles, já todos fizemos isso na escola, alguns no tempo, ligar os pontinhos e quando ligamos os pontinhos do 1 com o 2, com o 3, né, depois temos uma figura completa. Então estes desenhos que são pontinhos plasmados no papel e nós vamos seguindo uma ordem e vamos religando com o lápis ou uma caneta e formamos uma imagem una. Então a síntese é esse processo de nós delinearmos pontes, delinearmos linhas que unem, linhas que cruzam toda a expressão e toda a existência até que ela forme uma expressão una. Nós estamos a fazer isto connosco, porque a nossa jornada, de acordo com aquilo que eu intuo, sei e não sei, e me parece, de acordo com aquilo que eu percebo, e o que é que sei eu que não sei nada, mas de acordo com aquilo que eu percebo, a nossa jornada aqui, num caminho da forma, é uma jornada de nós irmos identificando e religando estes pontos, como nesta imagem que eu vos trouxe, como forma de nós podermos voltar à unidade em nós. Okay? A unidade consciente de que tudo em mim é uma parte integrante de um sistema maior e que no microcosmos existe a mesma coisa que existe no macrocosmos, em expressões, em expressões de tamanho diferentes, não é? Mas que são inteiras em si mesmo. Então nós estamos a caminhar para nos reconhecer como inteiros. Isto faz-me pensar noutra coisa. Automaticamente, assim que temos uma ativação do signo de Carneiro, e uma lua cheia já traz isto, já vos digo como, assim que pensamos em Carneiro, automaticamente pensamos no oposto, especialmente porque estamos numa lua cheia e temos a lua em balança. Mas toda a nossa viagem, de acordo com a minha experiência e com a minha crença, é que nós vamos conhecendo as partes e criando pontos de convergência, ou aquilo que podemos chamar o caminho do meio, ou aquilo que podemos chamar, sei lá, o caminho do meio é a melhor expressão. Então, para eu entender Carneiro, eu preciso da dinâmica balança, que é o signo complementar e oposto, ok? E para eu entender para eu entender balança, eu preciso de Carneiro. E quando eu estava a falar deste caminho que todos nós, que acredito que todos nós estamos a caminhar, de regresso à unidade, de regresso à consciência da vida plena, da vida una, da vida íntegra, da vida inteira, integridade, verticalidade, integridade, é unidade entre as nossas partes. Não é o desaparecimento das partes, é a compreensão de que elas são uma unidade, que representam um sistema em si próprio. E este sistema pequeno que eu chamo Ana faz parte de um sistema maior que é a humanidade, faz parte de um sistema maior que é o universo, faz parte de um sistema maior que nós nem temos como contemplar e conceber. Então, esta percepção de que nós estamos nesta jornada a ter testes e oportunidades
de integração que nos levam à reflexão desta unidade de vida que somos e que nos leva à reflexão, e eu falei disso também quando escrevi, do tema das relações. E o tema das relações é vasto, porque a primeira relação que precisamos de ter correta é dentro de nós próprios, é connosco próprios. E por isto se me evocou aqui a imagem de Carneiro, porque Carneiro fala da experiência de eu me individualizar. Eu saí do útero da minha mãe, cortaram-me o cordão umbilical e a partir desse momento, eu deixei de ser nutrida por outro ser mais potente do que eu, não é? Deixei de ser nutrida pela mãe e passei a ser um ser, eu vou dizer, autónomo. Carneiro também fala da autonomia, não é? Eu não sou autónoma logo nos primeiros anos da minha vida, porque preciso ainda, até crescer, de um adulto que me nutra, cuida, proteja, abrigue, acolha, ame, me dê o necessário para eu persistir na vida, porque se não for acolhida e cuidada, efetivamente não tenho a capacidade de permanecer por mim própria. Mas à medida que vamos crescendo, Carneiro é o processo de nós nos individuarmos, de nós nos reconhecermos como seres unos em si próprios e vamos dizer, capazes a partir de si próprios, ok? Não me vem outra a palavra que eu queria. Capazes de existir nos seus próprios termos, capazes de se bastarem a si próprios, capazes, e por isso falamos de Carneiro tantas das vezes como um signo de egoísmo, porque o egoísmo é um exagero, vamos dizer, da expressão do Carneiro. De certa forma, quando eu sou demasiado autossuficiente e se fico cega à experiência e esqueço de ir à balança, ou seja, esqueço de ir ao encontro dos outros, eu fico numa experiência autista, como eu gosto de chamar, e egocentrada e fechada à vida. Então, é talvez por isso que o regente esotérico de Carneiro, é por isso também que o regente esotérico de Carneiro, ao nível da astrologia da alma, é Mercúrio, que é aquele que põe em relação, que é o primeiro impulso para a relação, para pôr em comum, ok? Para a comunicação. Comunicação é pôr em comum. Então, quando eu falei há pouco que assim que penso em Carneiro, me é evocado que estamos perante um momento que ativa as dinâmicas das nossas relações, e vos disse que a primeira relação que precisamos de cuidar é a relação connosco próprios, é o facto de nós nos conhecermos como uma unidade de vida, ou como capazes pelos nossos próprios meios, ok? Ou como seres inteiros em si próprios. E quando pensa em relações, nomeadamente, sabemos que estamos a evocar o eixo, eu chamo-lhe horizontal do nosso mapa, de evolução horizontal, porque efetivamente todos nós encarnados no planeta Terra, uma das coisas que todos temos muito que trabalhar, porque ainda não sabemos, a humanidade ainda não aprendeu as corretas relações, e todos estamos aqui para aprender as corretas relações, porque um zodíaco natural começa em Carneiro, ok? E termina em Peixe, o que quer dizer que no eixo horizontal, nascer do sol, pôr do sol, o eixo horizontal da vida, o eixo da vida corrente, é o eixo Carneiro-Balança, é o eixo das relações, onde o eu individualizado vai ao encontro do que está fora de si, vai ao encontro do outro. Em Carneiro, eu existo e ainda não, é tudo muito novo, não tenho experiência, não conheço, não me conheço ainda, estou no processo de me afirmar a mim mesmo, e à medida que eu vou integrando as várias etapas da experiência de crescimento, ou podemos dizer os vários signos do zodíaco, vamos chegar à etapa de balança. E na etapa de balança, nós somos convidados a reconhecer que existem outros eus. Somos convidados, ou seja, esgotamos o processo das etapas individuais de consolidação de quem somos e de repente precisamos de mais mundo e passamos para a etapa
onde o eu dança com o outro eu. Isso é o signo de balança, onde a lua está. Então, de certa forma, quando pensamos no eixo das relações, percebemos que não há corretas relações se não houverem indivíduos bem formados, se não houver esta noção da unidade que sou, ah, em relação com o outro, ou seja, esta imagem de que as relações, especialmente ao nível, das relações polarizadas das nossas vidas, esta imagem de que as relações é encontrar a outra metade da laranja, é um pouco equívoca, porque no fundo nós queremos é 2 laranjas inteiras para dançar, ou 2 seres humanos inteiros para dançar. Porque se eu estou partida, o que eu vou projetar nas minhas relações é a minha dualidade, é a minha carência, é a necessidade que eu tenho que o outro me devolva de mim aquilo que eu não conheço de mim próprio. E está aqui a entrar na calha, porque eu abri para nós um texto do livro da Vênus, da Maria Flávia, e ao abrir esse texto, este livro fala precisamente destas dinâmicas de relação. Então pensei precisamente que poderia ser útil para nós relembrar aqui algumas das palavras que a Flávia escreve no livro, que recomendo muito, o livro da Vênus, onde ela diz que a Vênus é o germe da vida, da forma e do amor. E passo a ler, espero não perder o fio condutor onde estava, e passo a ler. Nomeadamente, não vou ler do início, escolhi uma página para partilhar convosco, e diz: não é dizer, eu enganei-me naquela relação. Eu não me enganei em relação nenhuma. Vivi exatamente a relação que tinha de viver. Justo aquela relação e não outra qualquer. Essa que me era mais necessária como experiência a ser denunciada e que a vida, nesse exato momento, me permitiu viver. Diziam os antigos mestres chineses, do alto da sua sabedoria: as coisas são o que são. Todas as experiências que atraímos são verdadeiramente as nossas, pertencem-nos, como via específica para a libertação do nosso karma e como oportunidade de aprendizagem. E isto é verdade para todas as relações. Sempre atraio a relação que, naquele preciso tempo de vida, tem o poder de me ensinar o que eu posso e devo aprender. Não vivemos a experiência dos nossos vizinhos. Se eu não souber pôr-me em causa, se aceitar aprender, não irei mais cometer o mesmo equívoco e projetar-me pelas mesmas razões. Já vou querer outra coisa, de outra maneira. Se eu não percebi o porquê do desentendimento, então eu vou atrair uma outra pessoa pelas mesmas razões que atraí a experiência anterior. Então repete-se o filme que me faz viver exatamente o mesmo tipo de desencontro que forçosamente irá acabar exatamente da mesma maneira. Então, eu costumo dizer, e acho que é pertinente partilhar aqui connosco hoje, que as relações não existem, pelo menos não para servir aquele ideal de perfeição que nós transportamos dos filmes de cor-de-rosa, do Neptuno de balança. Não servem efetivamente para que nós encontremos a relação perfeita e tudo aquilo que achamos que precisamos para sermos felizes. As relações existem porque é completamente diferente evoluir a dois do que evoluir sozinho. Quando eu estou sozinho, eu não tenho espelho. Balança é o espelho. Quando eu estou, a lua está em balança a espelhar a luz do sol, não é? Balança é o espelho. E quando eu estou sozinho, eu tenho que lidar apenas com as minhas próprias necessidades, manias, exigências, whatever. Eu tenho que lidar apenas com aquilo que eu ponho em movimento. Quando eu estou a falar de relações, quando estamos dentro de uma relação, e atenção que eu não estou só a falar de relações românticas, eu estou a falar de relações humanas. Assim que eu saio à minha porta para fora, eu estou em relação com o mundo. Assim que eu abro os olhos, eu estou em relação com a vida. Assim que eu ponho qualquer coisa em movimento para fora de mim, eu estou em relação com aquilo que existe ao meu redor. Então, as relações existem
como via, claro que é mais difícil, desculpem o parênteses, é mais difícil quando lidamos com outro eu, não é? É mais difícil do que lidarmos com coisas, e com as dinâmicas do nosso dia a dia quando vivemos sozinhos, não é? Então, as relações existem porque nós crescemos imensamente quando nos permitimos dançar com o outro, quando nos permitimos relacionar, negociar, buscar um equilíbrio entre o outro que existe nos seus próprios termos e o outro e o eu que existe nos meus. Então, uma correta relação precisa de dois seres conscientes inteiros, capazes de entrar em negociação, em acordo, em harmonia, em comunhão. Porque se eu vou para as relações com carência e se eu não me conheço a mim própria, e se eu não sei quem sou, e se eu nem sequer me pus em causa, como dizia o texto da Flávia, eu claro que vou encontrar no meu espelho tudo aquilo que de mim eu não vejo. Porque é isso que os outros fazem na nossa vida. Os outros são espelhos do nosso próprio inconsciente. Não necessariamente sempre, mas muitas vezes. Então, as relações são a oportunidade de nós estarmos em contacto com dimensões inconscientes nossas. E esta lua cheia evoca muito bem isso. E Kiran, conjunto ao Sol, diz-nos que nós acabamos de ter os nodos lunares de Balança para Carneiro, eles estão há poucos meses na energia de Virgem para Peixes. Então, e nós vamos ter toda esta movimentação de energias ao redor de Carneiro, o que evoca a dimensão balança. Então, nós estamos num tempo que precisamos integrar urgentemente, fazer um salto de consciência, fazer um salto na natureza da nossa relação com a vida, com os outros, porque não existem outros, existem pares nossos, não é? Existem outros eus iguais a nós estamos num momento tremendamente importante para nós curarmos dores existenciais em nós, Kiran conjunto ao Sol, dores que nos conectam à nossa dimensão agressiva, violenta, defensiva, magoada, ferida, e estamos no momento exato em que a vida nos está a pedir que nós nos ergamos acima disso tudo e que possamos efetivamente ir ao encontro de algo mais luminoso dentro de nós, mais inteiro e mais pleno, que nos permita relacionar com a vida e com as outras formas de vida a partir de um lugar de harmonia, a partir de um lugar de beleza, a partir de um lugar de consciência, a partir de um lugar de amor. Reparem que os dois planetas ao nível da personalidade que regem Carneiro e Balança são precisamente Vênus, de onde eu fui ao livrinho da Flávia buscar aquele texto, e em Carneiro, Marte. Então nós estamos perante o instinto agressivo da existência e a necessidade de encontrar equilíbrio nesta nossa existência. E quando vos dizia que a primeira tarefa que temos é ter corretas relações interiores connosco próprios, falo da necessidade de nós integrarmos as nossas polaridades. Vênus e Marte, ação e masculino e feminino, ação e receptividade ou passividade. As nossas duas mãos trabalharem para o mesmo, as nossas duas mãos estarem ligadas pela ponte do coração e honrarem uma mesma vontade, uma mesma consciência, um mesmo coração. Então, nós estamos num momento de salto tremendo de consciência. Se a maioria de nós está a fazer isto, provavelmente não. A humanidade está alheia e inconsciente a muitos destes processos. Quando eu falo da humanidade, falo das massas, ok? Falo da massa inconsciente da humanidade. Mas nós que temos um dedinho do pé mergulhado num processo de consciência, ou mergulhado nestes saberes, ou que não sabemos nada, mas temos um delicado coração pulsante que nos diz e que tem apelo de uma expressão mais amorosa de vida e que sonha e idealiza com um mundo novo e que de certa forma transporta em si
o acreditar, a força do acreditar. Nós que temos este dedinho mindinho do pé mergulhado nesta vontade, nós temos... Surge uma palavra obrigação, mas vocês sabem que não temos que nada, é força de expressão, ok? Só que nós escolhemos a natureza daquilo que semeamos. E de certa forma nós temos que responder à qualidade daquilo que transportamos dentro de nós como aspiração, como vontade maior, como consciência, ok? E este momento é um momento de cura tremendo, porque quando olhamos os céus, voltamos a ter novamente a repetição de muitas energias presentes no último signo do zodíaco, prestes a despedirem-se de peixe, a dissolverem a velha etapa. Temos responsabilidade enquanto almas, claro que sim, Carlota, e vou dizer mais, temos responsabilidade enquanto seres unos, inteiros, conhecedores de uma experiência da vida na forma integrada com a vida do espírito. Não existe tal coisa como nós falamos da vida material e da vida espiritual simplesmente para podermos compreender, porque não há tal coisa como isso separado. E nós precisamos de deixar esta imperfeição nossa de ver a vida dividida, precisamos de perceber, precisamos de começar a olhar para a vida como um grande quadro de cores que se desdobram e multiplicam, como eu disse na lua nova passada, que se desdobram e multiplicam em milhares de tons, mas que na essência formam uma mesma realidade, é uma mesma luz, é uma mesma coisa, não é? É uma mesma realidade que tem as suas nuances. E toda a vida é isto, é uma mesma coisa com as suas nuances. E nós não queremos bater as nuances, porque é tão lindo olhar para o arco-íris. Nós não queremos deixar de reconhecer as 7 ou as milhentas cores do arco-íris, ou os 12 tons do arco-íris. Nós não queremos. Esse processo, vou-te ler, querida Carlota, o processo de individuação de Carneiro tem muito que se diga, a integração de todo. Exatamente, ou seja, é impossível nós termos, é forte esta palavra, mas é assim, é impossível nós termos corretas relações se nós não estivermos neste lugar de consciência, de plenitude, de integração, de unidade. Se nós estamos partidos para a vida, nós sempre vamos ver as partes, nós sempre vamos ver a vida dividida e nós sempre vamos esbarrar na oposição. Eu há bocadinho disse-vos que a lua cheia também traz este tema das relações, porque uma oposição é uma relação, representa novamente o que está do lado de cá e o que está do lado de lá. E ainda assim falamos de uma mesma realidade. Precisamos de subir uns grauzinhos, precisamos de subir ao alto da montanha e olhar cá para baixo para ver a paisagem por completo. Precisamos de nos distanciar da nossa visão míope que nos leva a ver apenas a parte, ok? Isso é Mercúrio, ainda na sua vertente verdinha, imatura, ok? É o Mercúrio que ainda não amadureceu, porque o Mercúrio que amadureceu, que é o Mercúrio, que é o apelo que nós temos em Virgem, é o Mercúrio que busca a síntese, porque Virgem contrapõe-se ou polariza-se com Peixes, e Peixes é regido, esse sim, por Júpiter ao nível da personalidade e por Neptuno, e pede-nos que nós tenhamos uma visão mais ampla e que transcenda. Eu estava a dizer-vos que nós ainda estamos com muita energia em Peixe. Nós temos neste momento 4 pontos importantes em Peixe. Mercúrio, este mesmo arquétipo da mente que está a ser diluída, tudo o que está em peixe está em processo de diluição, está em processo de rendição, está em processo de entrega, está em processo de culminar, ok? Porque a seguir ao fim das águas o que vem é o fogo de carneiro, é o fogo iniciático, é uma nova centelha de vida a chegar à vida, a chegar para se expressar e para se conhecer no novo ciclo, e o processo de Carneiro é este conhecer-se no novo ciclo. Carneiro é a coragem para desbravar novos caminhos, é a coragem para se fazer à vida, mas se nós transportamos, e todos nós transportamos, esta dor existencial da queda da perfeição, nós caímos do colo de Deus, como eu às vezes brinco, nós caímos, temos uma memória de unidade, mas sentimos-nos separados da fonte, sentimos-nos abandonados numa experiência que nos devolveu
a aparente dor da existência separada, do viver, do ser, do existir sozinho, longe do quentinho do colo de Deus, longe do lugar onde eu não sentia carências, necessidades, fome, frio, nada, para ter que me fazer à vida e ter que me ir bastar a mim próprio no processo de desenvolver segurança, no processo de compreender a vida, no processo de me integrar emocionalmente, no processo de me conhecer como uma centelha da criação, no processo de me aperfeiçoar como uma unidade de vida, no processo de me relacionar como como um coração humano, no processo de me transformar e de me permitir morrer para a velha inconsciência, para a velha forma, para a velha separatividade e poder nascer para uma nova luz, no processo de me tornar adulto, que é o que acontece quando chegamos a Capricórnio, no processo de me relacionar de forma descondicionada e comprometida, como pé de Urano e Saturno, em Aquário, e no processo de me entregar e diluir no oceano de vida maior, quando falamos de peixe. Então, nós estamos a nascer para Carneiro, todos nós a nascer nesta fase para Carneiro, porque muito vai começar a acontecer e está a acontecer já em Carneiro. Temos Netuno no grau 0, já trago um bocadinho disto, para fazermos mais uma volta desta espiral. A imagem que tenho muito clara, e porque aprendi que a evolução tem a imagem, assemelha-se a uma espiral ascendente. O que temos nesta fase, meus amores, é que nós estamos perante um momento da história que nos pede que nós, eu já disse isto também a alguns, que nos pede que nós possamos ter a coragem de ascender um pouquinho nesta rampa da espiral evolutiva para começar a percorrer novo caminho de evolução. Mas isto não é uma garantia, isto é uma escolha de alma de cada um de nós e não sabemos o que é que coletivamente a humanidade vai traduzir. Ok? Vou ler aqui a partilha da Lucilena. Mercúrio em Peixe ativa o plano búdico, que é o plano da unidade. Esta mensagem é printada nesta lua cheia. Muito obrigada por confirmar, querida Lucilena. Era a palavra que me vinha e eu não domino esta linguagem ainda, então não sabia se era bem aplicada. Então, de certa maneira, nós estamos nesta rampinha onde não há garantia de que a humanidade tenha o ponto, tenha. Como é que se diz? Só me vem uma história para vos contar. Tenha o número suficiente de almas acesas e presentes e prontas, o número suficiente de como é que se diz, o exército de Budas de luz presente para se alçar nesta espiral de nova evolução. Porque se não o fizermos, nós vamos continuar novamente na ciclicidade do caminho que já percorremos e que já conhecemos e que não tem mais nada para nos acrescentar. Esgotou, chegou ao fim. É isso que os planetas em Peixe nos estão a dizer. Temos Vênus, que esteve e está retrógrada em Peixes, prestes a mudar o seu movimento também. Não tenho em mente o dia, mas já não falta muito. Temos Saturno, que já não está retrógrado e que está ao encontro e conjunto ao nó do norte. Temos o nó do norte que aponta a direção de evolução que estamos todos a ter que correr nesta fase, neste caminho, nestes próximos meses, neste ano, até ao verão do próximo ano, e caminhar para Peixe é entregar-me, é render-me, é transcender as limitações da separatividade e das minudências virginianas. Virgem é um signo fantástico, não é só um signo de nhonhonhós, mas tem uma nuance, tem uma frequência menos, tem uma energia na qual ainda não está. Como é que eu digo isto para ser correta? No seu ponto de otimização, é a energia do aperfeiçoamento e do serviço. No seu ponto de menor otimização, ok? Virgem perde-se nos detalhes, perde-se na necessidade de perfeição e perde-se no particular e esquece do todo. É por isso que Peixe se opõe, porque pede esta unidade, ok? Há uma unidade. Estou a ler novamente, desculpem, ainda não consegui treinar esta coisa de ler mensagens e falar ao mesmo tempo sem perder a continuidade, mas são importantes. Então há uma outra unidade superior, diz a Lucilena, que é de Vênus em Peixes com Neptuno em Ares,
claro, e a Vênus exalta-se em peixe, e a conjunção alongada entre as oitavas, ou seja, Vênus exalta-se em peixes, Vênus rege o signo onde está a Lua, Vênus rege o signo onde está Urano, Neptuno já está em Carneiro, está disposto por Marte, que está em Caranguejo, o domínio da Lua, não é? E entre elas, entre Neptuno e entre Neptuno e Vênus, nós temos uma relação de oitavas de frequência maior e de frequência menor. E estava-vos a dizer que precisamente a dimensão virginiana tem, numa das suas expressões menos otimizada, uma frequência de ficar presa nos detalhes e nos particulares e enredada nas mil e uma coisinhas que existem sempre para fazer o trabalho que nunca acaba, eu bem sei do que falo. O que gostaríamos mesmo era de fazer o trabalho uma vez e ele ficar feito. E peixes a necessidade de transcender essas limitações. E em Virgem é o trabalho contínuo, o trabalho de melhoria e aperfeiçoamento constante e contínuo. E nós estamos a caminhar, a fazer este caminho de evolução que nos pede que nós integremos este final de ciclo, que nós possamos despedir-nos e diluir a velha forma de vida, a velha forma de vida que já não tem como espremer mais nada porque está a atingir o seu auge. Logo de seguida, todos os planetas vão mergulhar em Carneiro. O nodo continua em Peixe, só para trás, para Aquário, mas todos os planetas estão e vão mergulhar em Carneiro. E o ano 2025 é um ano de mergulhos na energia de Peixes e, logo de seguida, na energia de Carneiro, e depois ainda, pelo menos Neptuno e Saturno, ainda vão regressar a Peixes, como se nós estivéssemos a costurar as pontes entre o que já foi e a deixar para trás o que já foi, a bagagem que já não serve, e a poder abrir espaço, abrir o campo para a nova vida, para a nova energia. Então, de certa maneira, nós estamos nesta fase a fazer esta. A Flávia chamava a isto uma coisa muito bonita e trazia uma imagem que para quem lida com as costuras, ou quem sabe alguma coisinha de costura, conhece o termo. Em português diz-se passajar, quando nós estamos a fortalecer um tecido que está gasto com uma linha, com uma nova linha, e andamos para trás e para a frente, para trás e para a frente, a tecer uma nova resistência àquele pano, a tecer, e passajamos. E ela, quando falava das retrogradações e dos planetas que andam para trás e para diante, falava precisamente neste processo, quando os planetas fazem este movimento de regressar ao signo anterior e voltar ao novo, e às vezes os mais lentos ainda o fazem algumas vezes, nós estamos a fazer um processo de passajar, ok? Como se estivéssemos a fortalecer o que está a passagem de um ciclo para o outro, a passagem de uma fase para a outra. Então, nós estamos nesta jornada a fazer esta passagem, por isso eu chamei o passar da ponte, também porque Kiran está conjunto ao Sol e porque sem dúvida nós estamos a ter a oportunidade, se assim o escolhermos, se assim a nossa consciência ditar, se assim for o poder da nossa vontade, para quem o escolha, para quem se aliste neste exército de Budas da luz, nós estamos a fazer esta passagem entre esta velha vida que já não tem por onde espremer nada, que já não tem nada a acrescentar, que esgotou as aprendizagens e da qual nós estamos a ser convidados a desapegar, e a nova vida que está a começar a surgir, mas ela surge como um propósito semente, como algo que nos chega a partir dos dons do espírito. O fogo é o elemento mais leve e rarefeito, aquele que não se manifesta ainda, ou seja, aquele que nós é o mais rápido de todos, então ele não tem corporidade ainda, ele desce como uma frequência, como uma onda de luz, e nós, seres humanos encarnados na Terra neste tempo, corações despertos, almas presentes, inteiros e plenos, estamos a poder receber estas frequências, porque esta nova criação
não nos chega pronta e acabada. As coisas não nos chegam às mãos prontas e acabadas. Nós somos agentes criadores, manifestadores destas ondas, destes sonhos, destes ideais divinos. E olhem onde Júpiter, já vamos ao Júpiter, olhem onde Neptuno acabou de entrar no dia 30 de março. Neptuno, ao fim de 164, 165 anos, de ter estado a última vez em Carneiro, ele chega de novo a Carneiro. E daquilo que nós podemos levantar com dados astrológicos, do que é possível conhecer, é a primeira vez que o planeta do absoluto e do ideal e o planeta da encarnação e do karma se encontram em Carneiro no grau zero, pelo menos segundo os dados que nós conseguimos especular para trás. Então, nós temos um início dos inícios e uma oportunidade tremenda desta nova etapa. Eu sei que já reforcei isto na Lua Nova, mas este é o momento em que nós estamos a poder consolidar um pouco mais onde há já uma nova consciência, uma nova clareza, onde se abriu um novo nível de percepção, ou se está a abrir um novo nível de percepção, que nos permite encarnar esta experiência de atravessar a ponte. E eu fico muito atenta quando falo em Kiran, há outro aspecto que sempre me lembra, eu reconheço uma certa frequência, uma certa qualidade de energia semelhante entre Júpiter, entre Kiran e entre um aspecto menor que na astrologia se chama quincôncio ou inconjunção. E é muito, muito curioso, porque a Lua estende uma carrada de inconjunções ou de quincôncios neste mapa, particularmente a Urano, em Touro, regido por esta Vênus, que está neste processo de entrega e rendição e está-se a conectar com algo de qualidade e de vibração maior, estende um quincôncio à própria Vênus, estende um quincôncio ao próprio Saturno e ao próprio Nodo Norte. Então, quincôncios sempre estão associados a 2 temas ou a 3 palavras: karma, sacrifício ou sacro ofício. E já vos fiz a distinção algumas vezes entre estas 2 palavras. O caminho percorrido, o caminho das pedras percorrido de boa vontade, ou percorrido com a vontade maior, é o caminho do sacro ofício. O caminho das pedras percorrido com o lado vítima, o qual estamos a ter a oportunidade de atravessar e de largar, com o lado da dor, com o lado do sofrimento e com a incompreensão do que é que estamos a fazer num caminho de pedras, é o caminho do sacrifício e da dor e da vitimização. Okay? E o karma é algo que nos transcende, a nossa natureza, a nossa capacidade de consciencializar, é algo que está intimamente ligado com Saturno, e é algo que está intimamente ligado com a nossa existência desde o princípio e desde o início da vida. Então, o karma é a lei do reequilíbrio, é a lei pela qual algo que foi desequilibrado no passado no passado, num outro tempo, precisa de voltar a ser reequilibrado. Então vamos dizer que nós estamos num momento extremamente kármico, quer pela energia de Quiron junto ao Sol, quer pela energia de Vênus, de Saturno, Nó de Norte, vamos incluir Mercúrio e o próprio Neptuno, todos conjuntos. Isto é uma grande conjunção, apesar de Neptuno já ter mudado de signo, ele está conjunto a estes planetas todos. Então nós estamos a ter um ponto de síntese. Olha o Mercúrio ali em Gêmeos, né? Estamos a ter um ponto de síntese, uma oportunidade de síntese entre as dualidades venusianas, que são as dualidades associadas ao que gosto, não gosto, aos valores que buscamos preencher, à qualidade que buscamos atrair para a nossa vida, ao amor, a estas dinâmicas todas relacionais que também trouxemos. Saturno, o planeta que nos a expressão que veio é, e estamos na Páscoa, o planeta que nos prega a esta cruz da encarnação, o planeta que nos trouxe à experiência da encarnação, o planeta que está associado
à dimensão do compromisso maior que assumimos ao vir para uma vida encarnada, o planeta dos limites, da forma, da autoridade, dos processos kármicos, o próprio karma em pessoa, é o senhor do tempo e do karma. Assim nós definimos Saturno. O nó de norte que nos aponta ao ponto de evolução, a mente mercuriana, Mercúrio, que está em peixes, num lugar de rendição e de síntese. Mercúrio rege Virgem e rege Gêmeos, onde está Júpiter, e Virgem, onde está o nó de sul, e Mercúrio não está confortável em peixes, porque peixes fala da unidade abraçada pelas águas oceânicas, fala da vida una, das águas que é tudo diluem, abraçam e fundem, não é? E Mercúrio gosta, precisa, numa primeira fase, de objetividade, objetivar, definir, dissociar para compreender. Então, em Peixes, Mercúrio está exilado, não está no seu território, está no território de Neptuno e de Mercúrio e de Júpiter. Então vamos dizer que a um certo nível nós temos uma recessão mútua ao nível da astrologia tradicional entre Júpiter que transita em Gêmeos e Mercúrio que transita em Peixes, porque ao nível da astrologia tradicional Júpiter é o primeiro regente de Peixes e Mercúrio a sua primeira regência é Gêmeos. Então eles estão de certa forma num processo, uma recessão mútua é, vamos dizer que estão a formar uma equipa, de trabalho, e essa equipa de trabalho menciona muito claramente o salto de mentalidade, o salto de, o salto de mentalidade que precisamos de dar para abraçar a nova expressão de vida que nos está a chegar por estes tempos e que se vai materializar cada vez mais à medida que Neptuno mergulhar mais em Carneiro, à medida que Mercúrio e a Vênus regressarem também a Carneiro, à medida que Saturno entrar em Carneiro em maio e Neptuno vai estar por ali um bom par de anos, não sei se 13, se 14, Neptuno vai estar por Carneiro um bom par de anos. E Neptuno transporta o ideal maior, transporta a visão maior e transporta o apelo de transcendência. E quando temos a mudança de um planeta lento para uma nova energia do zodíaco, para um novo signo, especialmente quando é o primeiro signo do zodíaco, nós temos todo um novo processo a iniciar, temos toda uma nova, vamos dizer que está a abrir para nós um novo potencial, um novo ideal que nos pede que nós transcendamos as dinâmicas do signo onde ele entrou. Então falei-vos que Carneiro é um impulso para a vida, é a energia instintiva da defesa do existir nos meus próprios termos, tem uma nuance que nos traz as dimensões mais fechadas do egoísmo, tem uma nuance que nos leva a ficar autistas. O que é que eu quero dizer quando falo em autismo? Quando eu não percebo nada destas dinâmicas e nem entendo o termo ao nível de saúde, mas para mim, quando uso esta expressão, eu quero dizer, quando eu estou num registro autista, eu estou inconsciente do que se passa à minha volta, eu estou fechado sobre o meu próprio mundo, eu estou dentro do meu próprio mundo, eu não consigo comunicar-me com o exterior, eu não consigo nem acrescentar de mim ao mundo, nem ser acrescentado com o que o mundo me traz. Eu não faço o processo de ponte, e Mercúrio é também uma ponte, ok? Eu não faço o processo de ponte entre o dentro e o fora. Quando eu me refiro a estar num registro autista, é estar fechado sobre mim próprio. E uma pessoa que está fechada sobre si própria, ou um processo, alguém que vive fechado sobre si próprio, não entende nada do caminho, nem se dá, nem acrescenta, nem se deixa acrescentar. Okay? Não dá de si, nem recebe dos outros. E nós estamos a ser convidados a que esta energia de Carneiro, que é a energia da existência, do nascimento para a vida, possa ser trazida para um lugar mais elevado, mais transcendente, um ideal maior, para que o instinto bélico associado a Carneiro possa ser elevado a um instinto de, vamos dizer, não bélico, mas de uma batalha que nós travamos interiormente
com o nosso processo de sublimar e aperfeiçoar a natureza que transportamos em nós. Kiran, já vos disse tantas vezes e digo de novo, para mim Kiran representa o ponto síntese entre a nossa natureza animal inconsciente e instintiva, aquela que trazemos dos primórdios da raça, ok? E a nossa natureza divina. Kiran é aquele que juntou a natureza bruta do animal à natureza sublime da inteligência do divino em nós. Kiran representa, todos nós trazemos um Kiran no mapa e Kiran representa a nossa dor existencial, é o curador ferido e todos nós somos curadores feridos nesta jornada. E Kiran representa a capacidade de nós nos erguermos acima das nossas dores, ativando a tal ponta a atravessar e podermos religar com uma vibração mais elevada em nós. Nós continuamos como seres humanos, com os mesmos instintos primatas do princípio da raça. Nós continuamos a combater uns com os outros pela posse de tudo o que já existia quando nós cá chegámos, de tudo o que é da Terra e que aqui ficará quando nós formos embora. E nenhum de nós fica ad eterno, pelo menos não na forma física, pelo menos não naquilo que sabemos hoje. E nós continuamos a não honrar as corretas relações humanas, nós continuamos a ser animais em forma humana, equipados de muitos recursos, mas sem consciência nenhuma. E o que nos está a ser pedido é que nós nos conectemos com a nossa consciência. E já disse na Lua Nova de Carneiro que nós possamos ser agentes, nós possamos ser os mensageiros da luz, que nós possamos ser os guerreiros da luz e não aqueles que transportam a discórdia, a guerra, a dualidade, o conflito, o julgamento. E volto a evocar Maria Flávia, ela sempre se faz presente. Os três nós que impedem a nossa evolução: o medo, o julgamento e a culpa. Os três nós que impedem a nossa evolução são o medo, o julgamento e a culpa. E são precisamente os nós que nos fazem regredir ou ficar cristalizados no processo de nos reconhecermos como luz ou nos reconhecermos como pequenos minimis de Deus, ou no processo de nos reconhecermos como centelhas de vida, ou no processo de nos reconhecermos como entidades divinas numa experiência e numa jornada material, terrena, humana. E estes três nós, passo a partilhar, têm como contraparte, como soluções, como antídotos para o medo, a coragem, uma qualidade de carneiro, para o julgamento, a aceitação, uma qualidade ou uma energia associada a peixes, e para a culpa, a responsabilidade e o compromisso, uma qualidade associada a Capricórnio ou Aquário, ou mais propriamente dito a Saturno. Então, de certa maneira, nós estamos perante um momento onde precisamos de transcender os nossos medos, onde precisamos de transcender a natureza do julgamento. Okay? Julgamento é uma das qualidades, é um dos resultados de um Júpiter desatinado, vamos dizer assim, ou de um Sagitário sem Gêmeos, ou de um Júpiter sem Neptuno, ou de um Júpiter não ligado à luz, não é? Que fica preso. Quem é que se opõe naturalmente a Júpiter? Mercúrio. Vou-vos dizer porquê. Júpiter é regente de Sagitário e é regente de Peixes. Mercúrio é regente de Gêmeos e é regente de Virgem. Quando Júpiter está no seu domicílio de Peixes, quem está do outro lado é uma energia regida por Mercúrio. E quando Júpiter está no seu domicílio de Sagitário, quem se opõe do outro lado é uma energia regida por Mercúrio. Então, quem se opõe à síntese que Júpiter representa
é a mente partida, fraturante, que divide. E nós estamos a ser convidados a poder fazer mesmo este salto de vontade, de fé, de coração, de aprender a não criar divisões no mundo e aprender a criar pontes. Mas primeiro nós temos que atravessar esta ponte dentro de nós, representada por Kiran, conjunto ao Sol. Eu sei que já estamos um bocadinho depois da hora, mas permitam-me, é muita informação e nós precisamos de fazer circular a mensagem. E ela já está praticamente toda espremida. Não falei de uma coisa muito importante, que é a oposição de Plutão a Marte, Marte que está a reger as energias de Carneiro, ou seja, Marte é o dispositor de Neptuno, é o dispositor de Quiron e é o dispositor do Sol, que estão a transitar nesta fase em Carneiro. E está prestes, ele está já em rota de oposição com Plutão, mas ele está prestes a mudar de signo, ele teve em marcha retrógrada, agora vai em marcha direta, mas ainda está no seu caminho de sombra, e antes de sair do seu caminho de sombra ele vai chegar ao grau praticamente 4, grau 3, 40 e muitos, e vai fazer uma oposição exata a Plutão no dia 26 de abril. E quando temos Marte, quando falamos de Marte e Plutão, automaticamente pensamos, assente-se no registro da astrologia tradicional a energia de Escorpião, porque é a única que é regida pelos dois em simultâneo. Marte rege Carneiro e rege também Escorpião, ok? E Plutão é o regente moderno e o único regente moderno associado a Escorpião. Então, quando nós vemos esta oposição e quando vemos que ela se vai intensificar e ainda mais ela vai se dar entre o signo que tem regência do Sol, ou seja, onde o Sol é rei, onde o Sol encontra o seu domicílio, e o signo onde Saturno e Urano encontram o seu domicílio, esta oposição representa a necessidade de nós transformarmos ou de transformarmos o registro habitual da nossa ação, da nossa combatividade, da nossa agressividade no mundo, ou da maneira como saímos de dentro de nós próprios para a vida. Plutão, Marte, juntos, em síntese, representam a energia da alquimia ou da transformação intuída por Escorpião, ou representam a destruição. E a diferença entre estas duas é a qualidade vibracional daquilo que transportamos em nós. É a natureza do nosso coração que diz se Marte e Plutão se expressam na vida através de nós como o raio da destruição, e é Marte e é a qualidade do nosso coração ou da nossa vibração que diz também se Marte e Plutão juntos nos céus em oposição vão representar a transformação da nossa ação no mundo. Plutão, a certo nível, fala-nos do poder da vontade e Marte fala-nos da coragem para fazer novo, da coragem para adentrar mundos desconhecidos, da coragem para romper das trevas para a luz, da coragem de dar saltos quânticos de consciência dentro de mim e percorrer o caminho menos percorrido. E percorrer o caminho que é o meu, o caminho que diz respeito à minha própria natureza. Isto nós auscultamos dentro de nós, pela qualidade que nós escolhemos trazer ao mundo. O mundo não tem carência de ações, tem carência de corações despertos e atentos que aí sim ponham a sua natureza em movimento e em ação. Não é pelo fazer, é pelo ser. É isso que nos diz Leão. Não é pelo fazer, é pelo ser. Nós, antes de fazermos, precisamos de ser. Nós, antes de podermos experienciar corretas relações, precisamos de nos tornar unos em nós próprios. Precisamos de nos tornar íntegros, inteiros, coerentes, presentes. Precisamos de sair da dualidade, da separatividade, do partidos que somos. Todos nós temos dores, todos nós estamos partidos, todos nós temos... E recorda, eu trouxe uma imagem muito bonita e sempre me vem. Quando falo disto, recordem a imagem que eu escrevi no texto, a imagem de uma chávena, de uma arte que eu agora não recordo o nome, mas escrevi-vos, uma arte japonesa, que começou a reparar as porcelanas do chá através de uma cola feita com pó de ouro, uma cola que junta pó de ouro, e como tal, em vez de
se dissimularem as imperfeições e as marcas de uso, essa técnica ressalta-as e valoriza-as com a qualidade do ouro. Nós não estamos aqui para fingir que somos perfeitos. Nós estamos aqui para aceitar a nossa imperfeição na forma, aceitar a nossa vida como é e torná-la mais luminosa e fazer dos pedaços em nós esta alquimia de misturar a cola e o verniz com o pó de ouro da consciência e selar os pedaços e as partes em nós. Estou a ver que tenho mensagens, desculpem. Ok, já passei aqui algumas. Diz Lucilena, Júpiter é o regente hierárquico de Virgem. Obrigada, Lúcia. Estava eu aqui cheia de remorsos de ter cometido uma gafe e ter dito que Júpiter é o regente da alma, ele é o regente hierárquico de Virgem, ok? Toda a pessoa que tem Júpiter em Virgem tem uma responsabilidade específica de serviço através da alma, nutrir o mundo, ok? Esperamos honrar então. Então temos mais uma fala da Lucilena, quando Júpiter está em peixe, ele também está presente em Virgem, na sua dimensão superior hierárquica. Eu estou a ler porque é com a Lucilena que eu aprendo a astrologia esotérica e é com ela que esclareço as minhas dúvidas e com o grupo que nos acompanha. E estou a ver a Elaine que teve que sair. Um grande beijo e obrigada pela presença. E obrigada, Lucilena, pela contribuição, pela oportunidade de podermos crescer também juntas. Eu sinto que a nossa mensagem está praticamente entregue, saímos aqui 16 minutos da rota. Tenho duas coisas que quero partilhar como cereja no topo do bolo. Vou interromper um bocadinho, vou interromper o nosso mapa. Toquei principalmente aquilo que queria tocar e que senti que era importante tocar, mesmo que não tenha falado e apontado aspectos astrológicos, a mensagem foi veiculada. O que vos quero trazer enquanto imagem, símbolo, porque sabem que às vezes faz sentido trazê-los, eu vou trazer os símbolos sabeus associados ao grau onde está o Sol e Quiron, onde está nesta lua cheia o Sol e Quiron, mas vou trazer também, porque recordem que nós estamos a honrar as partes, estamos a fazer um trabalho de síntese e de unidade, está-nos a ser pedido que nós possamos convergir da separatividade para a unidade. Então eu vou ler também o grau onde está a Lua, para trazer a imagem daquilo que a Lua em balança também representa. Senti de fazer assim e é assim que vamos honrar. E vou ler o textinho que está a acompanhar. Vamos ler então o grau 24 de Carneiro, dos signos sabeus ou sabinos, porque a lua cheia acontece no grau 23/19. Então a recomendação é ler o grau avançado. E a imagem que nos é trazida diz assim: empurradas para dentro, empurradas para dentro pelo vento, as cortinas de uma janela aberta tomam a forma de uma cornucópia. Olhem a espiral evolutiva, não é? Nota-chave: abertura ao fluxo de energias espirituais. Preciso de ler o texto para vocês nos compreenderem, porque, bom, é a cereja no topo do bolo, é só mais uns minutinhos, se precisarem de sair, fica na gravação. O princípio da abundância é levado a uma etapa mais avançada neste símbolo, neste símbolo bem crítico. Mostra-nos a frutificação física operando a um nível mais subtil e espiritual. O vento, a pneuma, espírito, sopra através da janela aberta da mente e traz para o interior de casa da personalidade uma promessa de potencial mais que material. O vento sopra desde uma região alta, de alta pressão, até outra de baixa pressão. As cortinas da janela são sopradas para dentro da consciência individual, pela casa. Representada pela casa, está recebendo um fluxo, eu estou a traduzir do espanhol, desculpem, está a receber um fluxo mais concentrado de energias espirituais que capacitam esta consciência para ampliar a sua esfera de conhecimento e a sua expressão criativa. Creio que está muito claro o que é que nos está a ser trazido por Quiron e pelo Sol em Carneiro.
E agora, para honrarmos Vênus e Marte, para honrarmos Balança e Carneiro, para honrarmos a dualidade em nós, para fazermos a ponte entre os dois lados, as duas metades, as duas polaridades, as duas naturezas, a mesma existência, vamos honrar o grau 24 também da energia de Balança, que diz: uma borboleta, olhem só esta mágica, uma borboleta com uma terceira asa no seu lado esquerdo. Nota-chave: a capacidade de desenvolver para fortalecimento interior novos modos de resposta a situações vitais básicas. E diz o texto de explicação: a borboleta é um antigo símbolo tradicional dos resultados do processo de renascimento espiritual. Se a borboleta tem 3 asas no lugar de 2, isto mostra-nos um especial desenvolvimento de um aspecto da vida espiritual. 3 é um símbolo de realização. Algum poder foi adicionado à vida espiritual, à vida espiritual normal de uma pessoa individual. O lado esquerdo refere-se normalmente ao campo instintivo da consciência. No entanto, é o lado do coração. No entanto, é também o lado do coração. Aparece uma nova força que, quem sabe, todavia, até agora, todavia ignorada. Ok? E com isto, eu sinto que encerramos por aqui. Tinha aqui em aberto a possibilidade de tirarmos uma carta para este nosso encontro, mas estas imagens, símbolo e os textos que as acompanham, ou que li a acompanhá-las e que são a explicação deste grau simbólico do zodíaco, nos 2 polos, no polo da Lua e no polo do Sol, eu acho que são símbolos mais do que claros, evidentes, e expressam bem a síntese do que tivemos a tentar transmitir. Não precisamos de mais imagens, sinto que ficamos aqui bem em proporção, em equilíbrio com estas 2 imagens. Meus amores, esta lua cheia é muito, muito importante. Nós estamos a caminhar um ano muito importante, onde esta mensagem provavelmente vai ser veiculada muitas vezes de diversas formas pelos céus. Mas o momento é agora e não é momento de fazer, é momento de receber dentro de nós este grande sim que cada um transporta em si, é momento de dar um grande sim à vida e de ocuparmos o nosso lugar e de escolhermos as nossas batalhas, e não são batalhas contra nada, não é? São batalhas a favor de algo, são batalhas, eu não tenho outra palavra para trazer o que quero dizer com batalha, não conheço outra, mas são batalhas que nós travamos no nosso processo de aperfeiçoamento, não são batalhas que nós travamos com o exterior. Então sim, que nós possamos iluminar e deixar que esta luz que nos chega a partir desta lua cheia nos preencha, nos ilumine, nos acrescente e nos dê a coragem necessária para caminhar este lindo caminho, o caminho do amor e da beleza que nós estamos a ter que percorrer, quer saibamos disso, quer não. Meus amores, mil bênçãos, grata muito pela vossa energia, pelo vosso tempo, obrigada por estes 23 minutos adicionais, é muita palavra para conter em pouco tempo de sessão, então obrigada pela paciência também e incentivo-vos a avançarem, incentivo-vos a vencerem os 3 nós que nos impedem de crescer e de evoluir, e de fazermos aquilo que só nós podemos fazer. Muita luz, um grande abraço a todos, é uma honra imensa estou a ver as vossas mensagens todas e estou a sentir os vossos abraços, recebam o meu também, um abraço muito, muito amoroso, encontramos-nos breve, seguimos juntos e até já, meus amores, um grande, grande Chico coração.